sessão de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Com a palavra o vereador Rodrigo Beltrão. Bom dia, nobres pares, cidadãos e cidadãs que acompanham a sessão nessa data. Eu quero continuar no assunto aqui trazido pelo líder do governo, Chico Guerra, que é uma luta histórica nossa aqui na Câmara Municipal, que foi essa cobrança ilegal do Fundo Municipal de Recursos Hídricos. Então, quero fazer aqui alguns comentários que julgo pertinente até para que nós possamos, então, de uma forma definitiva, finalizar esse assunto. Então, no ano de 2007, o então prefeito Sartori, eu não era vereador naquela legislatura, mas me lembro dessa situação. Em 2007, o então prefeito Sartori envia para essa casa um belo projeto importante que versava sobre a criação do Fundo Municipal de Recursos Hídricos, que seria um fundo para a preservação das nossas áreas em bacia de captação. Um projeto extremamente importante e que instituía o marco legal de a criação de um fundo municipal para a preservação dos nossos recursos hídricos. Ponto. Depois, lá em 2011, 4 anos depois, o então prefeito Sartori, no seu segundo mandato, envia para essa casa um projeto instituindo a cobrança desse fundo, sob forma de taxa. Aí eu queria me permitir aqui, de forma muito rápida, fazer uma abordagem técnica sobre a criação de taxas. Porque naquela ocasião, este vereador votou contra, a vereadora Denise, a vereadora Ana Corso e o vereador Daniel Guerra. O vereador Renato Nunes estava na base e votou a favor. E naquela situação, lá em 2011, nós alegávamos que a criação da cobrança sob forma de taxa era flagrantemente ilegal e inconstitucional. Por quê? Porque conforme o Código Tributário, e mesmo a Constituição Federal, por que não dizer assim, a criação de taxa deve ser para serviço específico e divisível. Então a pessoa paga diversas taxas no município para um serviço que a pessoa acessa. Mas não vai pagar uma taxa onde ali existe sim um imposto escondido. Então nós aprovamos uma taxa que na verdade era um imposto criado. E nós sustentamos durante muito tempo que aquela taxa era ilegal, até que formalizamos uma representação ao Ministério Público, o qual, através do Procurador-Geral de Justiça, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade e essa ação foi julgada procedente pelo Pleno do Tribunal de Justiça por 25-0. Ou seja, no Rio Grande do Sul, a jurisprudência construída não deixa qualquer margem de dúvida acerca da ilegalidade da cobrança do Fundo Municipal de Recursos Hídricos. No entanto, do tempo que foi instituída a taxa até o julgamento dessa DIN, se passaram 18 meses onde foi feita essa cobrança ilegal. Nós alertávamos na tribuna, mas, naquela ocasião, o governo da época não ouvia essa casa. E mesmo quando teve a decisão do Tribunal de Justiça, havia uma divergência se deveria ser feita a suspensão naquela ocasião ou não. Na sequência, uma parte, vereador Rodrigo. Até que me lembro que no momento do acirramento do debate político, me lembro como fosse hoje, que era uma sexta-feira, o então prefeito Sartori reuniu seu secretariado e, diante de uma ameaça de que nós iríamos para a Justiça exigir a devolução, resolveu suspender a cobrança. Já foi um primeiro passo. Ato contínuo, nós mobilizamos a nossa comunidade, fizemos um abaixo-assinado com 5.000 assinaturas e levamos ao Ministério Público para que, então, dessa vez, ajuizasse a segunda ação, exigindo a devolução dos valores e a cobrança. E vejo que o Ministério Público, naquela ocasião, foi sensato e, de certa forma, parceiro do município, porque poderia ter exigido, inclusive, a devolução em dobro dos valores. Porque ali na relação privada ali fora, qualquer pessoa que cobrar um débito indevido e esse débito for pago,
pelo Código de Defesa do Consumidor, deve ser restituído o dobro do valor. Permite uma parte. O nome desse instituto é repetição do indébito. Então, essa questão do Fundo Municipal de Recursos Hídricos, com a notícia, agora de semana passada, do prefeito, que anunciou o acordo judicial da devolução, nós, então, como disse anteriormente, definitivamente podemos encerrar esse assunto, em que pese poderia ter sido evitado toda essa jornada longa de um debate que era óbvio. Então, eu preciso reconhecer que não é nenhuma bondade do prefeito, ele estava pressionado judicialmente, mas tenho que reconhecer o gesto do prefeito e, nesse sentido, elogiar de forma pontual, porque resolveu. Não é bondade, pressionado judicialmente, porque ali na frente ia ter que devolver, mas fez o acordo e devolveu, coisa que nós lutamos nos últimos anos e não havia acontecido. Então, tenho que elogiar o governo nessa questão, em que pese a minha militância ativa em questionar o modelo de terceirização da UPA, mas no fato específico de ter aberto a UPA também se elogia, e algumas vagas de estacionamento criadas na cidade, que são as grandes obras do governo até agora. Então tem que se fazer esse registro, porque não é só vir aqui na tribuna bater que nem uma metralhadora giratória. Quando há situações em que tem que se reconhecer, será feito. Vereador Adilá e depois vereador Toigo. Obrigado, vereador Rodrigo. Em primeiro lugar, só estabelecer alguma questão. A manchete feita dá a impressão que houve uma benesse do SAMAI reduzindo a taxa d'água. A taxa d'água não será reduzida, ela não vai baixar. Isso aqui é uma devolução por uma sentença judicial. E, em segundo lugar, se não me falha a memória, esse valor está depositado desde a época do presidente Eloy Frisso, numa conta. Então, também não é benesse do governo municipal, mas concordo com Vossa Excelência, está encerrando um capítulo que a administração anterior tinha que aguardar todo o trâmite em julgado. Não tem como fazer acordo enquanto não transita toda a sentença. Então, por força também da Justiça, está chegando ao final esse capítulo. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Vereador Toigo. Muito obrigado, vereador Rodrigo. É importante esse debate, porque eu estava nos dois momentos nessa casa, em 2007, quando aprovamos. Em 2007 eu não estava, vereador. Eu era suplente, eu era secretário de Desenvolvimento Urbano, mas estava em 2011, quando nós aprovamos a cobrança com o voto favorável desse vereador, porque, à época, nós sabíamos da nobreza, da importância que tinha o Fundo Municipal dos Recursos Hídricos. E esse é legal até hoje. Como disse Vossa Excelência, na sua diligência, a cobrança através de taxa que foi declarada ilegal. Sim. E Vossa Excelência foi um aguerrido defensor, jurista e operador de direito que fez essa fala, essa luta, mas são coisas do debate, da vida de cidadania, das coisas do parlamento, da administração pública. Não existe uma razão 100%. Nós sabíamos que existia uma nobreza da cobrança dessa tarifa de arrecadação de multas, enfim, de contribuições para abastecer esse fundo, as fontes dos recursos, para aplicar no quê? Aplicar na aquisição de áreas estratégicas, de proteção dos nossos mananciais, estudos e pesquisas, enfim, programas de proteção e a qualidade do meio ambiente, se justifica até hoje, porque nós sabemos e precisamos continuar sempre investindo nos próximos mananciais, Sepultura, Piaí, Mulada, porque a água é o bem mais precioso. E se nós não tivermos uma ferramenta que possa receber recursos advindos dos mais diversos setores, nós não vamos ter recursos para investir. Então, é um tema que o atual governo faz bem em entregar, em fazer a devolução através do SAMAI àqueles que pagaram de forma indevida, mas é preciso enfrentar essa matéria que nós vamos precisar cobrar de outra maneira. A população, e lembro Vossa Excelência que fazia parte do governo popular de Pepe Vargas, quando em 2003 aprovou aqui a taxa de cobrança de afastamento do esgoto, que possibilitou o município tratar o seu esgoto. Então, assim, são coisas importantes e que, volta e meia, me lembra o vereador Felipe, a taxa de iluminação, que precisam ser enfrentadas. Vossa Excelência enfrentou, está de parabéns, mas lembro, nós precisamos realmente fazer sempre esse debate de forma elevada e responsável. Muito obrigado. Ok, obrigado, vereador Igor. Quero me permitir me associar às suas palavras, até porque naquela ocasião os vereadores que votaram a favor da cobrança não o fizeram de má fé, tanto que a nossa bancada ficou rachada. De 5 parlamentares do PT na ocasião, apenas 3 votaram contra. Este vereador, vereadora Denise, vereadora Ana Corso,
e do restante, o vereador Guerra. Então, a justiça seja feita, né, tentando remontar esse episódio histórico, mas teve início, meio e fim, e agora, por bem da pauta, que precisa ser focalizada em outras situações, esse assunto está encerrado. O líder do governo ter feito o reconhecimento, obviamente que o prefeito tentou capitalizar sozinho, mas que bom que tem o parlamento, tem os microfones aqui para que a gente possa relembrar sempre a história. Obrigado, nobre presidente. Solicito declaração de líder, senhor presidente da bancada do PR. Declaração de líder da bancada do PR. Com a palavra, o vereador Renato Nunes. Vereador, se possível, um rápido à parte. Sim, vereador, de imediato. Obrigado, então. vereador. É só para